Bom, eu sou jornalista, né, de formação e carreira, né? Eu construí a minha carreira toda no jornalismo. Fui trabalhando em grandes veículos, como Agora São Paulo, Folha de São Paulo. Sempre fui colaboradora também de sites grandes como o UOL, Vice, né, que agora a gente não tem mais, mas foi muito forte. Eh, e eu, na verdade, sempre tive esse caráter meio vanguarda, assim, porque eu chegava nos lugares e eu queria falar sobre assuntos que ninguém falava lá dentro. Eu sempre queria levar uma história. Eu trabalhei na Record também, no R7, durante um tempo, e eu fui a primeira repórter lá dentro que conseguiu colocar, por exemplo, o assunto de pessoas trans num lugar que não era crime. Né, colocar realmente, não é porque ela foi morta, colocar, humanizar, né, trazer essa população, esse assunto dessa população para dentro de um lugar que até então. Lógico que isso foi toda uma equipe que estava ali pronta e preparada para isso, mas eu sempre fui de bater o martelo e ir atrás disso mesmo, né? De querer realmente falar de coisas que ninguém falava. Eu sempre fui dessas, né? Isso Maravilhosa. e engraçado que isso no começo da minha carreira segurou um pouco o meu desenvolvimento, porque as pessoas não querem, né? Não. Achavam que eu era muito louca, não me davam credibilidade. Eu lembro que foi muito difícil eu galgar a minha credibilidade Sim. diante de vários jornalistões, sabe? Porque, ela tá falando de uma coisa que, né, um grande tabu e de repente então não é uma profissional séria. Isso, tanto do Competente. assunto quanto a forma, né? Porque eu tenho um caráter mais popular, né? Eu gosto de falar com as pessoas, do jeito que as pessoas me entendem, né? E a parte rebuscada eu deixo para outro lugar, para outras pessoas. E quando você trabalha em lugares muito tradicionais, você dá de cara com profissionais muito tradicionais. E aí pessoas como eu tendem a destoar e serem jogadas de escanteio, assim. Eu lembro de chorar no banheiro, assim, sabe? Mas eu não desisti. Porque eu sabia que, pro que eu queria falar, eu precisava passar pelos lugares que eu passei. Eu precisava construir a carreira da forma que eu construí. Nos lugares que eu estava, e estava tendo a oportunidade de estar lá, pô. Então eu Sim. vou aproveitar. Mas fácil não foi, não. Foi bem complicado, na verdade, assim. Mas hoje estamos aí, né? A gente vai chegar nesse hoje, mas. Vai contando pra chegar no hoje. Não, na verdade, essas pessoas, é muito engraçado que hoje estão num outro lugar comigo, assim. Eu não deixo de reparar, porque eu lembro como eu fui tratada e como eu sou tratada hoje, né? Sim, adoro as voltas que o mundo dá. As voltas que o mundo dá. Não, é lógico que eu tenho uma maior compaixão mesmo, no sentido de saber que a pessoa tem pra entregar o que ela tem, né? Mas eu, na época, também tinha as minhas imaturidades, né? Eu era bem nova também, né? 20 e poucos anos. E algumas coisas foram difíceis de levar. E eu acho que, na verdade, tudo isso foi me desgastando para eu chegar num ponto que eu cheguei, que foi buscar uma revolução para minha vida, né? Então eu já trabalhava. Eu trabalhava na Record na época. E aí logo onde? Pois é, eu trabalhava lá no R7, fiquei quase 4 anos lá. E eu passei por uma experiência muito legal, que no final da minha estadia lá, eu fui para Cuba passar férias e o Fidel Castro morreu, eu tava lá. E eu e mais 2 jornalistas eram os únicos que estavam comigo, por sinal, em Havana, quando ele morreu. Então a gente teve a oportunidade de fazer uma cobertura enorme. A Folha da Capa foi uma das pessoas. Eu assinei, uma das pessoas que assinou a Folha da Capa, da morte do Sim. Fidel. Então eu saí assim, eu tava achando que eu tava no ápice da minha Sim. carreira, sabe? Eu tinha arrumado um namorado na época, eu tava apaixonadíssima. E ele também. E tipo, nossa, eu falei, agora vai, né? Tá tudo dando certo. Tudo na dando minha certo, eu tô vida. aqui, ó, construindo minha carreira, cara. Nossa, eu tava assim nas alturas, tava indo pra uma nova oportunidade de trabalho, fui convidada pra trabalhar num outro lugar, tal. Cara, não deu nada certo no final das contas, assim, ou melhor, ou deu, né? Mas eu sei que em um mês eu tava fora desse lugar. E em menos de um ano eu tinha tomado um pé na bunda, assim. Só que nesse meio tempo, eu acho que é aí que começou. Acho que todos esses desgastes da vida começaram realmente a fazer efeito, assim, físico mesmo, emocional, assim. Eu tava com 32 anos na época, 31, 32, e fui pra publicidade. Foi aí que me convidaram pra trabalhar com publicidade, eu não entendia nada. E isso mexeu demais com a minha autoestima, porque no jornalismo eu já tinha um domínio sobre o que eu fazia. E lá eu não sabia de nada. E começar do zero naquele meu momento foi assim. Também uma gotinha que faltava pra eu fazer essa transformação Sim. que veio e que culminou de eu estar sentada aqui hoje, né? Com Porque tem vocês que e ter uma certa trocando. humildade, né? Pra gente recomeçar. Porra! E me faltava isso. Acho que às vezes ainda me falta, eu tô Sim. aprendendo, mas Todos a nós. arrogância, assim, é uma coisa que é inerente, assim, pra mim, na minha vida. E eu acho que isso é muito legal. Porque me dá a chance de aprender muito. E
e olhar para outras pessoas e falar, cara, olha o tamanho da minha arrogância, né? E trazer isso como uma ferramenta de autoconhecimento e de lapidação, né? Se a gente Sim. não tem contato, a gente não tem como trabalhar, É. né? E eu acho que eu me coloco em situações que eu consigo ter contato bastante com isso. E aí eu sei que eu sempre fui muito agitada, muito energética, eu tive ataques de ansiedade a vida inteira. A primeira vez que eu fui parar no hospital fazendo o exame de princípio de infarto, eu tinha 25 anos. Aham. E é aquela coisa, né? Uma vida normal, olha só. É, a vida normal dos jovens da nossa geração, né? Bebendo pra caramba, eu era muito louca. A real é essa, eu usava muitas coisas, assim, eu gostava de usar droga, né? Eu sempre busquei estados de consciência alterados. Mas a bebida sempre foi o pano de fundo de todas elas. Então, assim, eu me amorteci durante muito tempo. Mas eu era funcional. Uhum. E aí, quando a gente é funcional, ninguém tá nem aí. Ninguém tá Ai, nem no aí. máximo que faz é sua mãe que fala, ai, você tá bebendo demais. Né? Mas assim, tá todo mundo igual. Então ninguém tá nem aí. Você tá trabalhando, eu tenho filho, eu tinha um companheiro na época, morava junto, tava com as contas pagas. Então, assim, É tá isso. funcionando. Super. Só que por dentro eu tava morta. Eu tava morta. E mesmo sendo super alegre e tal, aquilo não era uma mentira também. Mas eu sei o quanto eu tava morrendo por dentro mesmo, assim, né? Só que aí, toda essa ansiedade um dia se tornou uma depressão. Pela primeira vez eu entrei no contraponto da ansiedade e fui pro outro lado. E aí que o bicho pegou. Falei, tem alguma coisa muito errada comigo. Você tava na publicidade nessa Tava época. na publicidade, Que o tinha bicho acabado pega de também. começar. Esse relacionamento já começava a dar sinais de que a coisa não tava indo muito bem. As red flag comendo solta, eu não querendo ver. Tava meio sem estrutura, né? O que é red flag? As Perdão. bandeiras vermelhas, né? No relacionamento subindo, descendo. E eu, deixa pra lá isso aí, né? É assim mesmo, É assim né? mesmo. Tudo é muito assim mesmo, né? Quando a gente tá acostumado a viver mal, tudo parece normal. Só que começou a me saltar aos olhos que não era normal, né? E aí eu entrei em depressão. Só que eu fiz a depressão uma bandeira vermelha. Eu falei, gente, tem alguma coisa aqui acontecendo e grave. Eu preciso olhar pra isso urgente. Só que eu não sabia nem por onde começar. E esse meu ex-companheiro, ele queria muito fazer coisas que ele, no final das contas, nunca fez. Que era meditar, que era isso, que era aquilo, que ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada. Eu achava tudo aquilo máximo, projetei toda a minha luz nele, vai uma merda. Porque eu achava que tudo era ele, né? Eu falava, se esse cara me largar, eu tô lascada, eu não vou conseguir mais fazer nada. E uma maior mentira, né? Óbvio. E aí, ele começou a incentivar essas coisas de autoconhecimento. E eu achava um porre, porque eu já estava num lugar, não era mais nem ateísmo, eu era cética. Pra mim, a vida era só isso e acabou. Não tinha por que eu ir além disso. E acabou. Então, assim… Matéria mesmo, Matéria, acaba na matéria. totalmente matéria, assim. E aí, eu lembro que ele me levou numa palestra da Monja Coen, que na época mainstream, né? Eu não conhecia pessoas espiritualizadas, não tinha nem ideia por Não onde tinha começar. amigos, familiares que pudessem Eu te sempre fui levar. muito curiosa em relação à religiosidade, à religião. Eu já tinha conhecimento. Não era uma coisa totalmente desconhecida. Mas eu nunca dei atenção, né? Não era o meu foco. Eu acho que por ser jornalista também, conhecer muito, ler a muito sua sobre curiosidade tudo. era jornalística, né? Exato. E desde nova, na de verdade, vida. também. Quando era adolescente, eu lia muito super interessante. Então, tinha muita… Eu gostava muito de revistas de história. Então, eu acho que eu trazia isso, mas… não era da minha rotina. Muito pelo contrário, eu tava bem afastada. E ele me levou um dia numa palestra da Monja Coen. E aí, eu saí de lá puta, assim. Eu falei, cara, você quer que eu fique vendo essas coisas aí? Eu vou na Saraiva e compro um livro de autoajuda. Eu falei assim pra ele. Eu falei, eu não quero. Eu tava combatendo aquilo com fé, porque o que ela falava me atravessava. O que ela falava ressoava em mim, me machucava. Porque eu não tinha condições de atender. Eu falava, ela me mostrava com aquelas falas que minha vida tava muito equivocada. E eu não queria aceitar. Então eu falei, eu quero que essa velha se dane, meu. Tipo, eu fiquei muito louca. Total. Nossa, fiquei muito brava com ela, assim. Era uma projeção, não sabia, né? Botava a culpa sempre nos outros. Eu sempre fui muito irritada, né? Muito irritada. E eu falava pras pessoas, é mais fácil vocês pararem de me irritar do que eu parar de me irritar com vocês. Eu não conseguia realmente ter nenhum domínio sobre o que acontecia comigo. Eu era uma descontrolada, emocionalmente, assim, né? Gritava muito, qualquer coisa era flor da pele. E eu trabalhei com crime muito tempo, então tudo isso me deixou calejada, amortecida. Então foi um popurrí, assim, de condições que me levaram para aquele momento. Só que eu tava num chamado, que depois foi dureza assumir também, que era o que a galera chama de despertar espiritual.
Você, tá, aí tá monja coin, velha, louca, chata, tá me provocando. Tá me provocando. E aí, eu vim até aqui, mas quem está me provocando? Exatamente, não Sim. sei o que eu tô fazendo aqui. Você Sua existência me provoca. Exatamente. Só de ver aquela senhora falando daquele jeito, eu falo, eu te essa odeio. fala mansa, que ódio mortal. Eu te odeio muito. E assim, eu odiava quem me levava junto, eu falava, odeio você também. Eu odeio todo mundo, né? Adoro. Eu era dessas, né? E aí, na verdade, ele insistia, vamos tentar meditar. Eu falei, que meditar, imagina, minha cabeça frita. Chatonilda. Não, todo mundo chato, eu frita das ideias. Minha cabeça, eu lembro desde muito jovem, querer bater a cabeça na parede pra parar de pensar, obsessiva, sabe? Isso o álcool também, né? O amortecimento. Não, total, o álcool, as drogas. Se juntam, né? Sempre. Dizem que Deus espalha o diabo junto. Porque as drogas em si, né? Qualquer tipo de psicoativo, ele mexe com o sistema nervoso central. Se isso não é bem direcionado, é isso, né? Eu vivia com mais raiva ainda. Eu amortecia um tanto e voltava com triplos de raiva depois, né? Pelo cansaço. Você tomava medicamentos? Também? Não, então, eu só tomei durante a depressão, eu tomei durante 2 meses. Porque eu realmente olhei pra aquilo e falei, peraí, eu só preciso ajeitar aqui esse corpício que não tá respondendo. E eu preciso ir atrás do que tá me deixando assim. Eu preciso. Procurar a causa é muito bom, né? Só que isso foi tudo muito intuitivo, viu? Eu não falei, eu tenho que ir lá, vamos nessa, Sim, desbravar este caminho. Eu super me identifico, Foi entendo muito. muito intuitivo, assim. Eu falei, cara, eu só queria sair daquilo e pra nunca mais voltar. Eu só não queria mais habitar aquele espaço. Eu falei, isso aqui não é meu, não me pertence esse lugar, eu não quero ficar aqui. Só que eu também não sabia como sair. Mas insisti, falei, vou tentar meditar. E comecei Aí foi meditar com o seu companheiro da época. Aí fui no Templo da Monja Coen, tipo, ai, saco. Tipo, de novo. E aí o zazen, que é uma prática super austera, assim, né? Mas não no sentido da simplicidade, né? De rígida, né? Porque você senta de frente pra parede, você não se mexe e tal. Cantinho do pensamento. Vai pro cantinho do pensamento. E no final das contas, isso era o que eu mais precisava, na verdade. Era realmente um choque, assim, que destoasse muito do que eu já vinha fazendo. Porque fazer uma meditação ativa seria muito fácil. Teria surtido algum efeito? Sim. Mas pra aquele momento da minha vida, naquela fritação que eu tava, o negócio era calar a boca mesmo. Tenta direito, garota.